Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo no qual eu compartilho uma experiência na qual considero ter estado fora do corpo físico, uma experiência extracorpórea, enquanto o meu corpo físico está adormecido, que é chamado de projeção astral também, uma das formas. Eu digo considero porque eu não posso comprovar. Acho que o mais próximo que eu tive disso, de uma comprovação, funciona para mim. Na verdade, foi uma comprovação para mim. O título do vídeo aqui no canal é uma comprovação da projeção astral, mas eu coloco uma interrogação no final, porque eu levanto várias questões. Mas ali eu comento que, no mínimo, a minha mente se conectou com a da minha irmã e nós tivemos a mesma experiência, não exatamente a mesma, porque em momentos diferentes, estávamos em lugares diferentes, porque ela simplesmente foi para um lado e eu fiquei esperando, ela voltou e há uma narrativa dela, independente da minha temporariamente, e depois a gente se reencontra, continua a aventura e ela lembra no outro dia, assim como eu. E considero que foi fora do corpo e não apenas uma conexão entre mentes, por causa da saída, do retorno de tantas outras experiências com essas mesmas sinaléticas de desprendimento, de sair, de ver o corpo físico. É meio difícil de contestar quando você passa por essa experiência. Então aqui sou eu compartilhando com vocês o desenrolar dessa pesquisa, que é uma pesquisa. O relato de hoje é de hoje. Eu escrevi, vocês vão ver no final, vou ler aqui no celular de ler, porque ele serve basicamente só para isso, a bateria não dura nada. Eu vou ler, no final eu comento porque que eu escrevi, vocês vão entender, eu sempre falo que é um exercício, e vamos lá. Relato do dia 25 de abril de 2024. Eu vou tentar escrever o que vivenciei, sabendo que eu já sabia lá, enquanto estava acontecendo, que eu não ia conseguir lembrar de tudo, registrar tudo, porque foi muita coisa e muito detalhado. Depois de visitar uns amigos sem lucidez de estar fora do corpo, me vi voltando para casa. Considero que eu já estava fora do corpo. Esse visitar, na verdade, é uma interação com amigos. Não apenas eu estava indo para um lugar, mas eles também, não era um lugar comum. Nós interagimos, amigos das antigas, de mais de 20 anos, e eu os reencontro às vezes, temos essa conexão. Mas eles não lembram, já perguntei algumas vezes, então eu deixei de perguntar. Parecia um lugar... Ah, não, aqui eu pulei, desculpa. Mas me deparei com um cenário absurdo de interessante. Parecia ao ar livre, mas tinha um teto e paredes, mas eram grandes demais. Muito, muito grandes. Posso chutar fácil aí uns de parede, mais de 200 metros, 300 talvez, e considerando uma área muito maior, talvez muito maior do que isso que eu falei, era muito grande, era como um estúdio muito grande, mas eu conseguia ver o limite. Eu me deparei com esse cenário, parecia ao ar livre, o interior era de natureza no chão, tinha natureza, tinha algumas coisas assim, e as tais paredes e tetos eram como telas que transmitiam o complemento do que seria o cenário da natureza. Imagina um estúdio de gravação extremamente avançado. Era como um cinema em todas as direções, tinha uma trilha sonora inclusive, e uma aventura estava acontecendo na tela, mais nas telas do que no cenário do chão. De imediato eu apenas assisti. Mas sabe quando tanta coisa está acontecendo que fica difícil de registrar ou focar em alguma parte? Porque estava acontecendo muita coisa, animais passando de uma tela para outra, sabe, uma movimentação assim. Imagina uma abertura do Rei Leão sei lá, elevado à enésima potência. O treco era absurdo e muito detalhado, era muito, muito interessante. Eu olhava para todos os lados e só posso dizer que fiquei deslumbrado
e soube que estava fora do corpo físico. Isso durou poucos minutos, se é que chegou a mais de 2 minutos ou 3. O cenário transmitido se tornou um cenário como real, como se integrou. É muito maluco isso. Mas foi aí que eu percebi que não era um lugar legal, embora interessante em construção. Não sei se eu posso dizer que não era um lugar legal. Posso dizer que era interessante em construção, mas os seres com os quais eu me deparei ali, ao explorar o lugar, eram nitidamente seres que queriam grudar em mim. Talvez fossem só carentes, não sei. Grudar para drenar energia. Então, eu não sei se era um lugar que era sustentado por eles ou por algum ser que representava eles, ou com a intenção de fortalecê-los, não sei. Sei que era mantido o lugar por alguma força. O que eu acho curioso é porque, se é um lugar só para roubar energia, eu considero que gasta-se uma energia muito grande para mantê-lo, ou uma tecnologia para mantê-lo. Então tem alguém por trás, não sei se positivo ou negativo. Talvez positivo, talvez seja um lugar só de adaptação, e eu fui colocado ali, ou cheguei ali para aprender alguma coisa, não sei. Vamos descobrindo aqui nas indagações, ou vamos apenas indagando, levantando questões. Eu fiquei ali, me esquivei de alguns desses seres que encontrei, me livrei de um ou outro que tentou me segurar, usei coisas diferentes. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque são coisas repetidas de outras experiências. Testei algumas coisas. Acordei em alguns momentos, vou comentar, fiz até sinal da cruz porque é um símbolo de poder, já funcionou em outras vezes, por que não? Mas eu acordei algumas vezes, porém, por não me mexer na cama, eu voltava para o mesmo lugar. Eu conseguia sair de novo e voltar para o mesmo lugar. Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes ou 3, porque foram bem rapidinhas as voltadas e saídas, apesar de que me vi na cama sim, foram acordadas de acordar, porque eu sabia a posição que eu estava, porque eu avalio isso, depois eu comento aqui, tá no final. E acabei saindo de novo. Isso aconteceu algumas vezes até eu ser cercado por muitos em um cenário. Eu sabia, por percepção da intenção deles, de que queriam minha energia, queriam me enganar. Então o cenário já era um lugar meio apertado e eles estavam me cercando enquanto tentavam me distrair, dizendo algo sobre o que precisávamos fazer, mantendo um contexto. Eu sorri e disse: olha, vocês sabem que eu estou lúcido e eu sei que eu estou fora do corpo físico, não é? Eu não falei físico, mas para facilitar aqui para vocês, porque o corpo espiritual também é um corpo. E falamos apenas do corpo como se fosse o físico, como se fosse o único, mas não é. Acaba que quando eu falo, geralmente quando eu comento corpo, eu estou falando do físico. E quando eu perguntei se eles sabiam que eu sabia que eu estava fora do corpo, e é mais ou menos assim, eu me senti, sabe aquela cena do, para quem assistiu Capitão América, da Marvel, o Soldado Invernal, onde ele entra no elevador e vai entrando um monte de soldados, ele vai percebendo e vai vendo que eles vão tentar prendê-lo. Então ele fala: vocês sabem que eu tô sabendo, né? E aí começa o quebra-pau, foi mais ou menos assim. Eu acho que a intenção deles era me fazer perder a lucidez com aquela fala de nós temos, o que nós temos que fazer, porque eu acho que eles sabiam que eu estava lúcido. Porém, é muito fácil perder a lucidez, se engajar na trama do que está acontecendo e, enfim, ser puxado para dentro de um contexto. Mas eu disse que não ia rolar. Avançaram então para cima de mim. Me seguraram de todos os lados. E uma escuridão me envolveu, ficou tudo escuro.
A sensação de desconforto apareceu, insinuação de dor, onde eles seguravam braços, perna, até a cintura agarraram, assim, sabe? Agarraram. E tudo escuro. E eu pensei que tentavam me enfraquecer, até para eu não conseguir revidar, fazer qualquer coisa. E eu pensei, acordar ou não acordar. E concluí, não vou fugir não. Assim, simplesmente, sem medo, só avaliando a coisa bem tecnicamente. E eu resolvi tentar emanar luz para todos os lados, como se eu fosse uma supernova, sabe? Fazer o corpo brilhar. E aquilo eu consegui fazer sem fúria, sem raiva, só luz. Talvez por isso eu tenha conseguido. Porque apesar de todo o contexto do baque ali, não, depois eu até comento aqui no final sobre outra experiência de ontem, não, de segunda. E eu era só luz. E me senti aquecer. E senti que as pressões afrouxavam e eu confesso que cheguei a dizer em mente: me abro para a luz que se manifeste através de mim, Jesus. Falei, Jesus, falei. Agora eu vou entrar num contexto aqui de explicar de novo. Eu focando na personificação que para mim não existiu como dizem que existiu. Já falei muito disso aqui. Mas que passou a ser uma forma de manifestação da luz que, para se manifestar, adotou essa imagem que é reforçada por conceitos. Então, é uma questão de a luz usar uma ideia reforçada para ampliar a abertura de manifestação da força dela. Entendem? E como estava funcionando, eu ri e disse, em mente, está funcionando, que legal. E por que isso? Porque eu sou muito racional, intelectual. Eu já expliquei e vou falar de novo. A abertura em mim não é pelo emocional. Eu não tenho esse vínculo, porque as religiões para mim me fizeram foi não querer nem chegar perto do Jesus deles. Porque ele pode até ser uma rosa, desenhado como uma rosa, mas no meio de um labirinto de espinhos, que não apenas um labirinto onde você pode se perder, como é uma prisão. Essa é a minha visão, me desculpem, eu respeito a visão de todo mundo, de cada um. Eu tenho as minhas questões pessoais para considerar isso, e uma das principais é as pessoas dizerem, é isso, é esse o caminho, é isso que você tem que fazer, isso é o certo, quando tudo é muito relativo e depende muito de uma série muito grande de fatores. Então, questionar, ter uma flexibilidade é importante. Mas eu estava conseguindo racionalizar que a luz é luz. E só precisamos de uma lente para usá-la e fazer fogo, sabe? Quando você pega uma lente, lupa, sei lá. Então, essa personificação, esse nome, essa nomenclatura, esse foco em um ser chamado Jesus, seria mais ou menos isso para mim, é o mais próximo que eu, não vou dizer que eu consigo, mas estou tentando chegar, ter essa abertura para uma energia que para mim é uma energia, consciência cósmica, sei lá o quê, que se adapta, se adequa aos conceitos que foram reforçados para, pelo menos, fazer algo bom dentro de muita coisa que eu não considero bom, não. E nesse contexto eu acordei no processo e eu pensei se tentava sair novamente e achei que valia a pena, até por causa do sucesso que eu obtive. Voltei para o lugar que, eu vou explicar melhor, era como se fosse um lugar de cachoeiras, onde tinha arvoredos aqui e ali, só que não tinha água. Então tinha aqueles sulcos, acho que é esse o nome, não sei, vãos entre rochas e não tão fundo, com uns 2 metros, talvez menos, talvez um pouco mais de profundidade, onde dava para andar lá embaixo, mas eu apareci em cima de uma dessas pedras já. E digo isso porque, apesar de eu estar sozinho,
ou apesar do fato de eu estar sozinho ali, quando eu percebi um acúmulo de energia na minha boca e tirei, e dessa vez foi diferente, eu até escrevi aqui como parecia como se fossem pães de hambúrguer, só que um pouco mais quadrados e com uma consistência como se fosse shiitake, sabe aquele cogumelo grande? E eu tirava aquilo, só que eles estavam saindo por blocos. E eu joguei fora, estava jogando fora, tentando tirar, não estava contínuo aquela massa. Mas para mim, energia densificada. Eu estava jogando fora e apareceu um pessoal do nada. Ou eu passei a ver, né? Ou eles entraram ali, não sei. E esse pessoal passou a pegar o que eu estava jogando fora. E alguns já tinham isso em mãos quando apareceram. Eu percebi isso também, tá? Isso me incomodou, o fato de eu estar jogando essas coisas e eles pegando, porque primeiro um menino perguntou para a mãe dele: até quando vamos ficar aqui, mãe? E ela respondeu: espera, o William tem mais. Me incomodou muito aquilo. Porque, primeiro, as roupas deles eram surradas, meio sujas, encardidas, pareciam estar em situação de aperto. E a mulher sabia o meu nome, eram detalhes que me incomodaram. Como ela sabia o meu nome? E eu não sabia se devia continuar entregando aquilo que tirava da boca para eles. E eu não sei se esse conflito, essa aflição, aumentou porque eu não conseguia falar, porque não dava. Eu tirava um da boca, já aparecia outro. Então, essa aflição pode ter me acordado, e eu não sabia se era, inclusive, o melhor a se fazer. Entregar para eles essa energia densificada. Não sei. A situação deles me incomodou um tantinho. Queria ter podido ajudar mais, não sei. Pode ter sido aflição por não conseguir nem falar. Mas talvez nem era para falar, talvez era só para doar essa energia que para eles poderia servir como alimento, sim. Na cama, eu pensei se eu saía outra vez ou não. E eu percebi que eu estava deitado para o mesmo lado, esquerdo. Eu presto atenção nessas coisas para saber se tem um lado que eu deito que eu tenho mais experiências. Até esses detalhes eu olho. Por quê? Porque a glândula pineal, eu já percebi isso, que quando eu estou deitado para o lado esquerdo, ok, tá, tenho experiências, volto, penso. Quando eu viro, ou eu fico para cima, ou eu viro, a glândula pineal estala e ela tem um líquido lá dentro. Então, não é uma coisa assim, deitei para o norte, para o sul, para o leste, oeste, não. É místico demais. É científico. Já ouviram aquele doutor, esqueci o nome dele, Felipe? Esqueci, que fala sobre a glândula pineal. Vou deixar aqui nos cards para vocês vídeos dele, porque ele é um médico, ele cortou ali, ele analisou, aí ele olha, algumas pessoas desenvolvem mais, tem mais cristais, outras não, tem um líquido, é como uma caverninha, então o líquido ali, ele afeta, tem umas questões assim. Eu estava pro lado esquerdo, eu resolvi que eu ia acordar, que eu já tinha vivenciado coisa demais, que eu não ia conseguir lembrar, eu já sabia disso, aliás, quando eu pude escrever hoje, eu já tinha esquecido sim muita coisa. Eu escrevi como um exercício essa parte final de tirar energia. Eu quase esqueci, porque era uma das últimas coisas que aconteceu. E quando eu acordei, eu tentei desesperadamente lembrar das coisas que eu vi primeiro, porque estavam mais distantes. E aí eu foquei um pouquinho nisso e não consegui lembrar tudo e ainda perdi um pouquinho no final. Tá aqui em algum lugar, mas bem profundo, porque meu cérebro físico não participou disso. É um outro processo. Então eu acordei, olhei o relógio, era 4h45 da manhã. E aqui eu falo que estou tentando escrever isso para puxar mais lembranças. Então, é mais uma experiência um tanto quanto maluca, com mais questionamentos do que respostas. Não acho que eu estou aqui para dar respostas, estou aqui para dar parâmetros de referências para vocês entenderem as próprias experiências quando as tiverem
e não se assustarem com o que quer que seja, porque não, nem tive medo. Na segunda-feira, eu tive uma experiência curta que se assemelha a essa questão aí de ser cercado. O que aconteceu foi, eu me vi fora do corpo, só que eu não consegui... Na verdade, eu me vi... É tanta sirene e avião que passa. Teve um avião que passou em câmera lenta. Enfim. Eu estava na cama e não conseguia sair do corpo. Eu estava naquela paralisia e eu sabia que era só ficar tranquilo que eu ia sair. É uma leve descoincidência, o corpo físico está, né, está em repouso, desligado, então era eu só mudar a chavinha ali de, não, espera, eu não sou meu corpo físico. Só que, assim que eu percebi que eu estava fora, ou que eu podia sair, que eu estava mais para lá do que para cá, baixou uma energia. Sabe um frio na barriga que dá quando você desce subitamente com o carro, ou balanço, o que quer que seja? Uma mistura disso com uma sensação de perigo. E eu já, na hora, pensei, bateu aí. Vieram com voadora de 2 pernas em mim, ou com a intenção de me conter ou me assustar. Só que eu não fiquei com medo, eu respeitei e falei, não, tudo bem, acontece isso aí. Só que eu escutei uma voz me perguntando, você não tem medo? Ou você está com medo? Porque foi mais um receio, uma questão de, de reconhecimento de que aconteceu. E a voz me perguntou, está com medo que eu te mate? E o que eu quero dizer para vocês a respeito dessas influências, ou da tentativa de influência de seres que estão nesse contexto e que algumas pessoas podem dizer, mas caramba, não temos proteção. Eu sempre vejo tudo como treinamento, nós temos que criar a capacidade de lidar com isso, não podemos o tempo todo só pedir ajuda, depende um bom tanto da gente, no máximo a gente criar uma abertura para que uma força inerente à nossa natureza e condição de ser cósmico que somos, de manifestar isso. Então depende mais da gente do que de fora, e dessas consciências que estão ainda mais focados nas sombras, na escuridão, ou de negar esse processo de desenvolvimento que é trabalhoso, de seguir em frente, de lidar com as coisas, ou de desapego, de entender que, poxa, por mais triste que seja uma situação, ela aconteceu e temos que ir além para que novas, boas situações aconteçam, porque é isso, todo lamento é por situações boas que aconteceram e acabaram, ou por situações ruins que aconteceram, que ecoam na vida dessas pessoas que se foram, e elas querem se vingar ou coisa do tipo. Mas também é um erro, porque para elas terem vivências melhores, elas precisam se desvencilhar disso. Então, passei a ter uma conversa mental ali com esse ser. Por quê? Porque tudo isso me fez voltar mais para o corpo físico, deixei de escutar a voz, deixei de sentir aquela influência. Talvez estivesse numa camada, fosse uma afinidade ali, não sei o que aconteceu, um lapso. Mas passei a conversar com essa consciência no sentido de que, meu querido ou minha querida, eu estou vulnerável. Sim. Assim como aqui no mundo físico, se alguém parar com uma arma, se eu sair na rua e alguém tentar me roubar e falar, tá com medo? Tá com medo de eu te matar? O que eu vou dizer é, olha, se você quiser me matar, você pode me matar, porque você tem um equipamento aí para isso, até mais do que a pessoa fora do corpo físico, tá? Essa pessoa pode até influenciar, ficar ali danificando um pouco, mas já falei, se isso acontecer, é porque há um conjunto de fatores. Primeiro, abertura minha. Segundo, é assim que eu vou sair daqui mesmo, não é uma desculpa. Assim como pessoas boas têm que sair daqui, ou pessoas
em alto astral, né, nem estão com abertura para nenhuma influência negativa, não. Elas saem daqui por um desalojamento, um desarranjo no corpo físico. Ali, deu um problema ali, sabe? Como a minha mãe, que deu um problema. E essa foi a desculpa para ela sair daqui. Os médicos até tentaram segurá-la aqui, mas não era para ser. Até um mês e meio antes tinham me falado que o tempo dela aqui tinha acabado. Eu já relatei isso aqui. Que aquilo, eu não acredito em tudo que me falam. Eu achei que era um teste para ver como eu lidava com isso. E um mês e meio depois, do nada, minha mãe teve uma inflamação na vesícula e se foi. A cirurgia não salvou. E é isso, sabe? Eles podem vir todos para cima de mim e me tirar daqui. Pode acontecer. Se acontecer, vai acontecer. Mas se permitirem que aconteça uma coisa assim, considero eu que eles foram usados como ferramenta para eu sair daqui, porque era meio que o meu momento, a minha forma de sair daqui. Vou ficar aterrorizado com isso? Então não. E talvez isso até me facilite com que eu não fique tão vulnerável assim a eles. É uma prerrogativa deles fazerem esse esforço? Eles podem, têm o direito. Podem. Vai ser útil para mim, para que eu fique mais atento? Vai ser útil. Eu tenho que me cuidar mais. Olha que bom. Então, é assim que eu vejo lá fora, quando eu estou numa situação e eu penso em acordar ou não, para não perder a experiência. Até onde eu consigo levar isso? E foi legal, porque eu consegui emanar luz, sentir a energia. A escuridão até deixou de ser um pouco escuro, mas eu ainda não enxergava direito, não. Tá? Eu acordei no meio desse processo de expansão, mas senti a energia. E às vezes não funciona. Até porque é isso que eu falei, eu não sou tão emocional de meu amado Jesus. Não, eu não amo Jesus. Eu respeito a vida. E eu até acho que num contexto fora daqui, eu consigo manifestar amor a tudo e me sentir parte do todo, porque vai para além. Eu consigo extrapolar toda essa história de violência que as religiões impuseram à humanidade. E aí é drama meu? Provavelmente, porque querendo ou não, isso é parte do processo evolutivo também, e chegamos aonde chegamos, passamos por tudo isso, estamos melhorando, considero eu, espero. É isso, trouxe essa experiência para compartilhar com vocês, pelo menos como um diário, né? Eu tenho muitas experiências ainda antigas registradas, mas já são antigas, né? Então, essa aconteceu hoje, é uma atualização de como anda a minha pesquisa nesse aspecto, lembrando que eu sempre faço os exercícios antes de dormir e no meio da madrugada, mesmo que não todos, alguns, e sempre estou com a mente aberta para isso, viver lá também experiências que me ajudem a entender um pouco mais que a vida é mais do que isso aqui, não é nem entender como tudo funciona, é só entender que funciona. Já está de bom tamanho e que, poxa, cada vez mais eu quero mais lucidez lá fora, porque eu existo lá e ficar sem lucidez é muito ruim, assim como eu não vou numa festa e não fico bêbado para não esquecer o que eu fiz. Eu não quero esquecer o que eu faço lá, eu quero estar ciente do que eu estou fazendo. E é mais difícil, sim, ficar lúcido lá. E é um treinamento, de repente até bom, porque quando eu perder o corpo físico, eu vou conseguir vir para cá e sustentar lucidez por mais tempo e ajudar mais pessoas, sem depender tanto de um mutirão de pessoas que eles vêm juntos para não perderem a lucidez. Ou caso um perca, o outro ajude, né? Então tem uma concordância, tem todo um trabalho. Tá, já estou querendo fugir, né, das rondas e agir por conta própria, mas não sei, de repente um pouquinho assim que seja só. Enfim, é isso. Eles têm muitas religiões do lado de lá e a maioria que ajuda aqui está com algum engajamento religioso
Isso me incomoda assim um pouco, mas estou tentando trabalhar isso em mim e entender que eles entendem de um jeito e eu tenho que traduzir e falar, não, tá bom, isso que você está dizendo, para mim é isso, e bora lá, vamos fazer o que é bom para todos os envolvidos. Hasta!